Bom, a proposta é conversar com vocês livremente, discutir assuntos que vocês estejam interessados a discutir com relação à prevenção da aterosclerose, tratamento de dislipidemia. E eu, claro, vou preferir discutir sobre os assuntos que lhes interessam, do que sobre os assuntos que possam me interessar. Vocês têm de partida alguma ideia, alguma pergunta, algum ponto que seja interessante com relação à prevenção? A prevenção no adolescente. Ok. Na criança e no adolescente. Como você se chama? Abatuque. Esse é um tema extremamente interessante. A doença aterosclerótica começa antes da gente nascer. Você já nasce com pequenas estrias gordurosas que são proporcionais ao colesterol da mãe. E a gente descobriu que isso com o trabalho do Napoli, de 1997, no JCI. E a gente descobriu que durante a vida você passa por períodos onde você forma mais placas, períodos onde você forma menos placas. E isso é um período, é uma construção durante toda a sua vida. E o volume de placas que você tem, em determinada idade, você constrói um volume de placas. Algumas delas vão caminhar para um fenótipo, para uma característica suscetível a se romper. E aí você cria, na verdade, um terreno minado de placas. Então, para te dar ideia, quando você pega um paciente infartado, ele tem uma média de 2 a 3 placas instáveis por coronária, além da placa culpada, da artéria culpada. Eles têm em média 2 lesões rotas, isso visto por ultrassom intracoronário. Antigamente a gente pensava que se rompia uma placa, era aquilo ali e acabou. Mas não é bem assim. Então, onde é que eu quero chegar? Quando é que é o bom momento para você começar a prevenir? Quer dizer, se a gente for pegar o pé da letra do que a gente chama de prevenção, tem que ser antes, né? E se tem que ser antes, tem que ser quando? Tem que ser na gestação. Tem que ser na saúde da mãe que está fazendo a gestação. E na infância, só que a gente não consegue convencer os pediatras a incluir dosagem de colesterol nas crianças. Então, a primeira coleta sanguínea, a gente recomenda que se faça. Se o LDL estiver acima do percentil 90, nessa primeira infância, até os 8, 9 anos de idade, a gente tenta com aveia, orientação nutricional, quando realmente as mudanças de hábitos, as mudanças de comportamento não são suficientes, a gente utiliza a colestiramina, só que em geral a aceitação disso é muito ruim, porque imagina, para a gente adulto, você tomar 2, 3 envelopes de Questran, já fica empachado. Imagina uma criança de 2 anos, 3 anos. Né? Então é sofrido para eles. Recentemente tem alguns dados com ezetimiba, mostrando também segurança com crianças não tão precoces. Quando você tem um LDL acima de 190, aí você está numa situação muito especial. Então, a criança de 2 anos com LDL acima de 190, história familiar de morte precoce por infarto, você está diante de um HF, uma hipercolesterolemia familiar, provavelmente com 2 alelos comprometidos. Ou dizigóticos, às vezes ele tem 2 mutações diferentes. Aí, mesmo com 2 anos de idade, a gente entra com estatina em dose alta, mais ezetimiba, mais tudo que você tem. Porque a expectativa dele viver até os 40 anos de idade é muito baixa. Então, você pode até... Aí é onde entra a questão do custo-benefício. Ele pode ficar um pouquinho menor, ele pode ter um desenvolvimento sexual um pouco mais retardado, ele pode crescer um pouquinho menos? Pode, mas ele vai viver. Em situações normais, até os 8 anos a gente tenta ezetimiba, colestiramina, fitosteróis, né, manteiga, margarina suplementada com fitosteróis, mudança de hábito de vida. Tem certas coisas que você tem que saber jogar, por exemplo, atividade física é espetacular para a criança, em todos os aspectos, mas não reduz colesterol. Então não prometam isso, porque isso causa muita frustração. Atividade física reduz triglicéridos, aumenta HDL, melhora a função mitocondrial, melhora a sensibilidade à insulina. O Cadu deve ter falado 1 milhão de coisas boas da atividade física, mas não reduz LDL e colesterol. Então não prometa, porque isso cria frustração. Então, eu tenho um monte de crianças, por trabalhar em dislipidemia, eu recebo muitas famílias, e aí as famílias terminam trazendo essas crianças.
E a melhor maneira de você lidar com eles é vocês lidarem conversando abertamente, diretamente, honestamente com a criança. Então, não trate ele como retardado. Tem 2, 3 anos e fala, olha, você tem um probleminha que você nasceu com ele, a gente vai dar um jeito de você crescer que isso nunca lhe traga nenhum outro problema, mas para isso você tem que me ajudar. Aí a gente negocia com ele, ó, McDonald's não dá. Mas aí tem que negociar com outra coisa. Isso você tem que ir conduzindo. Já a partir de 8 anos já fica tranquilo. A partir de 12 anos o uso de estatina não tem problema nenhum. Você pode usar tudo normalmente. Só fique atento que entre os 12 e 17 anos é o período de elevação acelerada do colesterol. Então, algumas pessoas, por isso que você tem que fazer uma dosagem na primeira oportunidade. Primeira vez que a criança for colher sangue, dosa-se o colesterol. Depois, se está tudo bem, está tudo bonitinho, você repete com 8, 10 anos de idade. Continua tudo bem, aos 18 anos faça de novo. Porque esse tipo de evolução entre os 12 e 18 anos ele pode ser muito diferente de pessoa para pessoa, conforme o background genético que você tem. Então você pode, aos 12 anos, ter um LDL de 105, com 18 você está com 170. Então a nova vez que você deve dosar em torno de 18, 20 anos de idade. E aí, se estiver tudo bem, só a partir de 30 anos, aí você vai levando para frente. Pois não. Essa é uma outra pergunta muito interessante. Se você tem que tomar remédio pro resto da vida. Tem que tomar. Hoje a gente não tem nenhuma forma, ao contrário do triglicérides. Triglicérides é uma fonte de energia, né? Então é a melhor fonte de energia que tem. É a mais compacta. A glicemia é uma fonte de energia, a glicose é a fonte de energia mais para rápida utilização. O colesterol para que serve? É um substrato para formar hormônios, membranas. Então ele é o tijolo essencial para todo o corpo. Então você tem uma regulação no seu gene muito estreita disso. Se você não comer nada, se você não comer zero de colesterol, ainda assim você vai fazer colesterol de outras coisas. Então isso é uma regulação gênica. Se você sai de uma situação onde você pega um paciente que é glutão e você põe ele numa dieta extrema vegetariana, ele vai perder 20% mais ou menos de LDL. 20, não muito mais que isso. Então por isso você é obrigado a medicar e uma vez que você tem a indicação de medicar, é para a vida inteira. E aí entra outros conceitos que são importantes de farmacologia. Também não é legal medicar dia sim, dia não. Também não é legal medicar uma vez, 2 vezes por semana. A gente não faz isso para hipertensão, faz? Para diabetes, para asma. Então você está provocando uma inibição com um fármaco que só dura 18 horas, 16 horas. Como é que você trata 16 horas, aí daqui a 2 dias trata mais 16 horas, quer dizer... Então, exatamente, existem pessoas que têm uma tendência a aumentar muito o colesterol e outras que não têm. Outras, às vezes, né, quantas e quantas vezes você não atende um casal, né, e a esposa é magrinha, bem cuidada, faz ginástica, o esposo é gordinho, toma cerveja, e ela vai lá brigar. Ele que está na consulta vai lá brigar com ele. Não, você tem que fazer exame de sangue, você tem que fazer exame de sangue. Aí você convence os dois a fazer. Aí você tem a notícia, chega, ele está com LDL baixinho, ela está com LDL altão. E ela volta revoltada. Trocaram meu exame, não sei o quê. O que acontece com o LDL, que como eu falei, 80% do volume de LDL depende da sua regulação genética. Então, realmente, emagrecer não vai mudar isso. Embora vai fazer você viver mais, você não vai ter diabetes, você não vai ter uma série de outros problemas. Mas pro colesterol, não dá jeito. Isso é uma pena.
Essa é uma pergunta bastante interessante, né? A pergunta é se, para que todos ouçam, pergunta é se você, conduzindo um paciente que está em uso de estatina, em uso de polipomiante, você flagra um aumento de transaminases ou um aumento de CPK. O que é que você faz com isso? Hoje, a gente tem aproximadamente 155 mil pacientes que participaram de estudos prospectivos, comparados com placebo ou comparados com doses diferentes de estatinas, acompanhados um período que varia de um ano e 9 meses, que foi o Júpiter, até quase 7 anos, que foi o LIPS Trial. Todo esse banco de dados gerou um volume, um conhecimento sobre a incidência de efeitos colaterais. A hepatotoxicidade das estatinas é muito baixa. Então, mesmo existe houve uma task force, um grupo de hepatologistas publicou no American Journal of Cardiology alguns anos atrás, está espetacular. Todas as análises com relação à possibilidade de risco. A conclusão que se chegou, que está na quarta diretriz, é que você só precisa dosar a transaminase quando você introduz ou quando você aumenta a dose. Depois você não precisa mais, porque não vai aumentar mais. Segundo, mesmo que aumente, se ela não aumentar até 3 vezes o valor inicial, você mantenha, não se assuste, porque provavelmente não é. Então observe, espere. Terceiro, você tem um paciente, por exemplo, se a gente não ficar atento, a transaminase ela não é específica de nada. E já me aconteceu 2 ou 3 vezes de você, vou dar um caso típico que você tem no consultório. Aquele paciente que tem diabetes, tem obesidade visceral e tem esteatohepatite. Esse cara tem transaminase aumentada. Aí ele chega e esse é o cara que mais precisa de redução de LDL, porque ele tem um risco de morte muito alto. O que é que você faz? Não tem problema nenhum, você administra a estatina, está mais do que recomendado, você vai reduzir uma série de riscos de morte, de infarto, de necessidade de revascularização, ou seja, a mudança é muito grande nisso. Mas não adianta ter medo, não precisa ter medo. E o que se orienta, e o que a gente tem observado na prática, é que quando você vê pequenas elevações de transaminases, às vezes você aumentou 3 vezes, 4 vezes o valor. O paciente teve um episódio gripal, o paciente teve algum outro estímulo para isso. Você suspende a estatina e você vê o que acontece. Depois, às vezes, baixa, você reintroduz a estatina e você vê que a transaminase não aumentou. Então, que conclusão você chega? Você chega que não foi a estatina. Né? Então, quando você flagrar uma situação dessa, o recomendado é dose de bilirrubinas, dose gama-GT, dose de outros marcadores de lesão hepática e teste. Suspenda, observe, reintroduza, observe. Né? Com relação à hepatotoxicidade. A toxicidade muscular é um capítulo um pouco mais sutil, por causa da bula, né? Então, porque o paciente que tem dor persistente, esse paciente tem um risco mais alto de ter complicações musculares. E lembrar que na presença de dor muscular, lembrar de hipotireoidismo, lembrar de outras coisas que dão dor muscular, que a gente também tem que estar atento, né? Pois não. Deve-se usar. A gente, com relação aos o fibrato é um medicamento que deu muito azar, né? Porque o desenvolvimento dos fibratos não foi acompanhado de bons estudos clínicos para testar sua eficácia. Nós tivemos o Helsinki Heart Study na década de 70 com gemfibrozil que reduziu mortalidade. Depois nós tivemos o VA-HEFT que também reduziu mortalidade. Aí teve o BIP Trial que não reduziu com bezafibrato. Aí apareceu 2 estudos com fenofibrato, o FIELD e mais recentemente o ACCOR. Em ambos, a população selecionada foram de pessoas com níveis de triglicéridos muito variáveis. O ACCOR, por exemplo, eram pacientes diabéticos, tomando simvastatina e que tinha um triglicérido médio de 108. Ora, você vai entrar com fibrato um paciente com triglicérido de 108? Então a gente até hoje não tem um estudo realmente bem desenhado para isso. A gente tem subanálise desses estudos, o que não tem a mesma força da evidência, mas nos dá uma bela orientação. Então a subanálise do ACCOR, que saiu mais recentemente, que pega os indivíduos com triglicéridos mais altos, mostrou redução de mortalidade. A subanálise dos outros estudos, que pegam o FIELD, o Helsinki, o VIREF, o VIRIT,
Todos os outros estudos que também utilizaram fibrato, quando pegam os que têm triglicéridos acima de 150, reduzem eventos cardiovasculares. Então eu acredito, e é a orientação da diretriz. Por que você tem que se preocupar com associação? Quais são os detalhes disso? Nunca associe genfibrosil com estatina. Prefira não associar simvastatina, porque é a que mais depende do citocromo 3 a 4. Use outras estatinas. E você tem um pouquinho mais de risco de miotoxicidade. Mas é um aumento de risco, dá para se monitorizar, dá para se acompanhar, não é uma coisa tão alarmante. Quando você já atingiu uma meta de LDL, é um paciente de alto risco, você atingiu o meta, você está com um LDL abaixo de 70, o paciente está com 200. O típico paciente é o diabético, né? o sino metabólico. Primeira prioridade é o LDL. Você introduziu estatina, você fez a mudança, ele está com LDL de 60. Só que ele volta para você com triglicéridos de 210, 220, HDL de 25. Por quê? Por conta da resistência à insulina que ele tem. Esse é o paciente bom. Esse é o paciente que você introduz o fibrato, ele vai reduzir triglicéridos, ele vai aumentar HDL, ele vai melhorar a qualidade da LDL, melhorar a qualidade da HDL. Você vai ter um impacto positivo nisso tudo. Não, eles vão, tanto faz você usar em horários diferentes, eles vão estar juntos no sangue, porque a meia-vida deles vai fazer a intersecção. Então, tanto faz você usar um de manhã e de noite, eles vão se encontrar. O efeito deles vai se encontrar, então não vai fazer diferença. Não existe um problema da associação das moléculas. Os efeitos vão acontecer simultaneamente, então tanto faz você usar de manhã como de noite. Como é que você escolhe, né? Essa é a única situação. Se recebe um paciente que está com triglicéridos maior do que 500. Aí você naturalmente não sabe LDL, porque na maioria das vezes são calculados pela forma de Friedel, não dá para calcular. Mas você sabe que ele tem um colesterol total de 300. Né? Então tem uma dislipidemia mista. Mas o triglicéride está 560, 600, 700. Como é quem você prioriza? Você prioriza o fibrato. Por quê? Porque esse paciente você está dosando triglicérides de jejum, após 12 horas de jejum. Aquilo ali é só VLDL. Esse é um paciente que provavelmente ele tem uma mutação numa enzima chamada lipase, lipoproteica. Essas existem várias mutações. E esse paciente lida muito mal com triglicérides. E como você e ele comem 3 vezes por dia, em 3, 4 horas após a refeição, ele vai atingir 1.200, 1.100, 1.300. O risco de pancreatite aumenta muito. Esse é o paciente para começar com fibrato. A gente, em geral, recomenda, como não é você está tratando de urgências diferentes, que você comece um tratamento e depois o outro. Porque se ele tiver uma toxicidade, você sabe o que você está tendo, o que você viu. Então, o mais urgente, o que pode levar ele ao êxito letal mais urgentemente vai ser uma pancreatite. E é uma pancreatite difícil de tratar. A gente, quando pega um paciente, olha, eu tive 2 casos de pancreatite necrohemorrágica com triglicérides de 2.000, 3.000, 4.000. A única solução nessa contingência é plasmaférese. Você realmente tira triglicérides. Mas é uma situação grave, destrói o pâncreas completamente, é bem difícil de tratar. Então, a prioridade é baixar o triglicérides. Agora você baixou o triglicérides, aí você vai ver o que vai sobrar. E aí você introduz a estatina, a ezetimiba, o que mais lhe prover. Ômega 3, que reduz também triglicérides, né? Ácido nicotínico, que também reduz triglicérides. Então, muitos desses pacientes você vai fazer terapias combinadas. Aliás, isso é uma realidade que vocês têm que estar preparados. A gente, durante muito tempo, a gente tratava diabetes, né? Os que têm mais cabelo branco vão lembrar. Tratava diabetes com diabinese, ou Downhill. Né? Aí chegava um momento que não dava, ele ia para a insulina. Não era isso? Hoje você não começa um tratamento de diabetes com fármaco. Hipertensão é a mesma coisa. A maioria dos pacientes hipertensos que a gente tem usa pelo menos 2 fármacos. Né? Pelo menos uma associação com diurético. A mesma coisa está acontecendo com a dislipidemia. Você mais e mais vai precisar de terapias combinadas, porque as metas não são fáceis de ser atingidas,
uma meta de LDL de 70 para um paciente que tem um LDL de 140, o que é a média da população, você está falando de uma redução de 50%. Isso é usar a dose máxima na estatina ou usar uma dose máxima tolerada com mais do que você tiver. Aí você pode dizer para mim, bom, mas as evidências, a maior parte das evidências vem de estudos com estatinas. É verdade. Mas as evidências foram atrás de metas. Ou seja, você tem um estudo com uma LDL de 55, que com a redução de 45% de risco de morte, né, que é o estudo Júpiter. Você então vai deixar um LDL do paciente de 80 porque você atingiu a sua dose máxima e vai ficar por aí. E você tem um estudo como o POSCABS, que é um estudo que ressecou 1 metro de ilho, com todos os problemas que pode ter uma pessoa que não tem o ilho. 20 anos depois, saiu publicado, tem 2 meses, análise com sobrevida 25 anos depois do POSCABS. Foi em 1974 que eles fizeram, né? Então, 25 anos de follow-up do POSCABS. O grupo tratado com a cirurgia tinha uma redução de LDL de 37,5% a mais do que o outro grupo. Só que o outro grupo, o grupo não operado, a maioria deles estava tomando estatina. Ainda assim, o grupo operado teve mortalidade menor. E isso não é efeito pleotrópico, isso não é efeito de estatina, isso é efeito de redução do colesterol. Então, estatinas são tratamento de escolha? São. Mas a meta é a prioridade. Você não atingiu, associe, busque outras formas, busque a meta. Uma última pergunta. Pois não. Os níveis para... Entendi. Um paciente com esteatose, com um esteatohepatite, o que é que a gente faz? Poder usar, pode e deve usar. Esse é o paciente que tem o maior risco. O paciente com esteatohepatite é o paciente com provável resistência hepática e periférica à insulina, é o paciente que mais morre de infarto. Então esse é o paciente para se usar sim. Agora, se você vai curar a esteatohepatite com a estatina, não. Existem 2 estudos muito recentes sugerindo que a ezetimiba possa ter esse tipo de efeito, de reduzir a esteatohepatite, uma vez que ela existe também o receptor, que é o receptor para a ezetimiba, né? o Niemann-Pick-like receptor, o NPC1L1, na borda biliar do hepatócito. Então, quando ela bloqueia lá, ela termina enxugando a quantidade de colesterol do hepatócito e diminui a esteatohepatite. Mas são 2 estudos bem iniciais, a gente ainda não tem convicção plena disso. É potencial. Mas estatina, com certeza, não tem efeito esteatohepatite. Até o presente, o que tem efeitos sobre esteatohepatite é perda de peso. É dieta, é orientação nutricional, atividade física. Aí sim, essa é a mudança que de fato faz. Mas deve se tratar com estatina, deve se tratar intensamente, sem medo.